Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando pro segundo bloco aqui, tá brincando aqui nos bastidores, mas o assunto é polêmico, é um assunto bacana da gente tratar e leva a evolução para a sociedade. Você estava terminando o seu comentário aí, eu quero fazer só um adendo, vamos dizer assim. Se você levar 100 pessoas para uma ilha e voltar lá daqui 3 meses, tem alguém comandando. Sim. Percebe? É do ser humano. Essa é a fiscalização da qual eu falo. E você nunca vai fazer a vaca cuspir, vaca baba. Então você tem que entender que você está cuidando de vaca que baba e tem que ter alguém para equilibrar a babagem da vaca. Manusear esse gado, tirar o leite, tirar os carrapatos. Tem que ter alguém que comande isso. Vocês estão entendendo? Um grupo sempre forma precisa. tosca que eu estou falando, mas popular. Total. Então, o que eu digo? A ideia é excepcional, mas isso só vai funcionar se tiver a conivência da comunidade, se tiver palestras constantes para fazer com que a comunidade apoie o projeto e tome conta do projeto, mas tem que ter alguém que manda, tem que ter o fiscal de fora. Tem que ter. Tem que ter, porque o que é que eu te falo? Se você colocar alguém da comunidade para ser o fiscal, o Valber vai dizer assim, rapaz, mas esse cara, eu que tinha que ser o fiscal. Verdade. Não é o Tagina, não. Logo eu. Não, você está entendendo para onde eu estou querendo levar? Perfeito. Existe o quê? A imperfeição humana faz com que isso aconteça. Ou seja, ser humano, eu prefiro as vacas babando. Entendeu? Ou eu estou errado, meu secretário? Mas assim, quando ele fala, Marcelo, dessa questão do pertencimento, eu vivi uma história, eu cheguei em uma escola de zona rural, onde todos os dias as paredes eram riscadas. Pintasse hoje, amanhã era riscada. Até o dia que eu entendi o significado dessa palavra. E reuni todos na empresa. A partir daí, a gente começou a discutir essa questão do pertencimento. E começamos a criar uma campanha onde eles passaram a entender que se eu fosse gastar dinheiro com tinta, ia faltar para completar o lanche, ia faltar para ter um computador na biblioteca, ia faltar para outras coisas. A partir do momento que eles passaram a entender isso, a gente parou de ter que pintar entendimento, né? A cultura do diálogo. Diálogo, criar o diálogo. diálogo. Além do pertencimento, tem que criar o sentimento de proximidade. Essa questão Rapaz, de o ouvir... programa hoje está tão poético. Tá poético, tá poético. Eita, Então, Marcelo vai começar. Poético. Está tão romântico na teoria. O tema é muito bom. E a prática fosse assim, rapaz. Mas É um nada é negócio simples, difícil, nada é né? simples, Toca o Marcelo. Beethoven aí, vai. Não, Nada é é difícil, simples. não é fácil desenvolver um trabalho desse, não. Isso é verdade. Não é fácil, não, é dificílimo. Eu sou um pesquisador histórico de questões de políticas públicas municipais, faço isso há 15 anos.
na Câmara Municipal de Fortaleza e na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, exclusivamente criando políticas públicas. E, durante todo esse período, a gente conseguiu entender que essa ligação da coisa pública com as comunidades é, sem sombra de dúvida, o mais complicado, o mais delicado. E, com o crescimento da ação do crime nessas comunidades, essa tarefa está mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Por conta exatamente da opressão que a comunidade vive. Ou seja, na hora de escolher, por exemplo, de direcionar um equipamento público, passa também por esse crivo, né? Como é que a prefeitura lida com isso hoje, André? Você que está mais perto das comunidades, como é que você sente esse fenômeno negativo e de que forma vocês lá na prefeitura estão pensando em minimizar esse prejuízo? Boa Ele vai pergunta. vai colocar um painel lá na comunidade. Foram vários comentários ao Difícil, mesmo tempo, cara. mas que todos estão interligados. Primeiro, a gente precisa compreender que isso é um processo. É um processo. Não é uma fórmula de bolo. Quem tivesse essa solução, estava aí... Ave Maria, o mágico de Oz. É mágico, né? Então, tem toda uma construção, um debate. Eu sempre digo que entre conhecer o caminho e trilhar o caminho, tem um abismo gigantesco. Ter a coragem para trilhar. Na teoria, tudo está certo. Tudo acontece. O grande desafio que nós temos em relação à sua pergunta, e que o prefeito Evandro Leitão está debruçando sobre isso, é o resgate da confiança Da no comunidade. poder público. Da comunidade no poder público. É. Nem Isso é o a principal. comunidade mais carente, nem a comunidade mais abastada confia mais no poder público. E com razão, né, André? Tem todos os motivos para isso. É. Esse é o nosso grande desafio. É ter a humildade de buscar, através do trabalho diário. Isso é importantíssimo ele falar Total. aqui, viu? Eu gostei da fala dele aqui, porque geralmente os caras vêm aqui fazer demagogia camuflar, e né? cai do cavalo, porque eu pego Total. pelo rabo, entendeu? Total. Não tem essa. Mas é isso aí, isso que ele está colocando aqui é fundamental. Porque também, às vezes, o poder público procura, quer fazer, mas o povo está tão descrente que prefere o narcotraficante. A solução lá. Ele consegue ver. Eu fui O dia a dia presidente. mais perto, Ui, né? desculpa. Eu fui presidente de uma ONG e nós fazíamos um trabalho numa comunidade bem carente e nós entramos com um projeto musical, levando instrumentos. Compramos instrumentos. O local que nos foi reservado na comunidade foi a Associação das Prostitutas. Do Foi quê? a Associação. É o melhor lugar. A Associação da das comunidade. Prostitutas Altamente Qualificadas. qualificado. A Associação das Prostitutas nessa comunidade abriu as portas para a gente fazer Associação das para fazer um Fazer uma matéria trabalho lá. Mano. com os jovens e levando instrumentos. Compramos instrumentos de segunda mão, terceira mão, mas pegar no microfone, pegar Ana, encosta, senão fica ruim nas câmeras. Desculpa. Numa música, num violão, num saxofone, tudo para eles era uma novidade. Só para te dizer que o caminho é difícil, a trilhar esse caminho não é fácil. Nós fomos sutilmente convidados a nos retirar, porque estava chamando a atenção do poder público, da televisão, da mídia. Eles mandaram um recadinho para a gente: vai embora, senão vocês vão ser enterrados num cemitério clandestino na vertical. Pegamos aliás, nem pegamos os instrumentos, só não voltamos. Deixa lá. Já deixei. Olha, você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer a meia-culpa. Se a gente não fizer essa avaliação de forma séria, de forma transparente, nós vamos continuar patinando sem sair do lugar. E a tendência é que a coisa piore. Mas isso precisa ser feito a muitas mãos. A sociedade também tem que estar ativamente participando. Com certeza. O prefeito Evandro Leitão tem dito, na campanha, quando ele estava em campanha, ele dizia muito: eu preciso diminuir as distâncias da aldeota para a periferia. Que é mas bem não é a distante. distância física, é a distância social. Meus amigos, eu estava numa reunião com grandes empresários e eu disse para eles: olha, se nós não assumirmos a responsabilidade e o compromisso de priorizar o coletivo em detrimento do individual, porque muitas pessoas estão sempre priorizando o individual, olhando sempre para dentro de si, e não compreende que amanhã, por mais que ele venha para cá, para essa área nobre aqui, vir para dentro do Alphaville, que tem uma falsa situação de segurança,
ele tem a família, ele tem um filho que vai frequentar uma faculdade. E que pode ser abordado no sinal de trânsito e perder a vida. E ele vai perder algo que ele tinha de mais importante na vida dele. A gente precisa, pessoal, sensibilizar a todos, aos políticos que são pagos para fazer boas políticas e também mudar esse pensamento que nós temos da política. Eu não sei por que carga d'água eu entrei na política, que eu tinha uma raiva tão grande de política, mas por ignorância, porque nós não temos outro instrumento legal. Tem outro caminho, não. Não tem para transformar. A questão, André, é política e politicagem. Politicagem, é isso que eu ia dizer. O que está errado é o que estão fazendo com a política. Isso é que está errado. O que o Darcy Ribeiro disse há 30 anos? Ó, Martin Luther King tem uma coisa que ele diz o seguinte, ele diz assim, eu não me preocupo com o grito dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. Se você é bem intencionado, mas costuma dizer que não gosta da política, você vai ser governado pelo mal intencionado que gosta da política. Que gosta da politicagem. André, eu sempre falo aqui no programa o seguinte, para as pessoas em casa, o seguinte, os mais abastados precisam prestar atenção. Que a nossa sociedade menos abastada, cada dia mais empobrecida intelectualmente. E cada dia mais os narcotraficantes estão tomando conta dessas comunidades. Você, abastardo, coloca o segurança, compra um carro blindado. Daqui a pouco, você vai colocar um tanque de guerra na porta da sua casa e não vai resolver. E vai ficar preso. Porque toda a sociedade, a massa maior, vai estar dominada pelo narcotráfico, pela bandidagem. Então é isso que nós precisamos ter atenção e discutir. Como o André falou com muita propriedade. E eu não gosto, nem, se entrar em política aqui, eu já vou ficar nervoso, é melhor não entrar. Yes. Porque assim, porque política, hoje nós temos dois Brasis. O Brasil do agronegócio, que é o Brasil rico, e esse Brasil que nós vemos aqui, fraco, que é esse Brasil, infelizmente, na nossa região nordestina, principalmente. Né? Então nós mais abastados, temos obrigação de olhar e educar as nossas crianças. É isso. Porque eu sempre falo, se você educar um filho de um catador de papelão na rua, ele vai tirar o pai da rua. Total. Eduquem nossas crianças e não haverá necessidade de se punir Ele vai os ter homens capacidade intelectual. Daniel, pode falar. Secretário, uma pergunta. Antes, só colocar uma questão aqui. A gente, no ramo empresarial, a gente costuma a já nem falar mais em pertencer, mas em sentir-se dono, né? Que a gente traz ainda mais para próximo, enfim, os nossos funcionários, os nossos colaboradores fazendo sentir-se donos, né? Fazer Perfeito. parte daquilo como Perfeito. dono, né? Perfeito. Mas a minha pergunta é ainda em relação aos projetos habitacionais. O senhor falou que estão fazendo uma estratégia para poderem trazer pessoas da região dos empreendimentos para que componham, né, os novos moradores do empreendimento. E que políticas vocês estão pensando para que essas pessoas que recebem essas unidades habitacionais não vendam, né, não vão embora, Que é o que ou acontece, não né, sejam expulsas Acontece pelo muito. crime, né? Acontece muito. Vamos lá. Se você tiver a oportunidade, num período da quadra chuvosa, que nós estivemos todos os dias dentro desses locais mais necessitados, você vai compreender que a pessoa só deixa de ir morar no local digno se ele não se sentir com a mínima condição de segurança para ele habitar aquele local. A forma como foram entregues são criados critérios, né? Quem gera essa demanda é a prefeitura. O governo federal, junto com o governo estadual, constrói e a contrapartida do entorno das obras não incidentes da prefeitura de Fortaleza, mas ela quem faz esse cadastro de indicação. E com essas facções sendo criadas em locais que você não consegue atravessar uma rua, você está aqui, a parada de ônibus está ali, você não consegue ir lá pegar esse ônibus, porque é uma outra facção que está lá,
Penso eu não tenho uma fórmula de bolo e não tenho a solução pronta. Eu tenho dito aqui todo o tempo que a gente precisa debater com seriedade para que a gente possa construir políticas públicas para aquelas pessoas poderem habitar aquele local. Então, se ela se sentir segura, primeiro ela não sair do habitat dela, onde ela tem uma escola que o filho frequenta, onde ela já sabe quem é o posto de saúde que ela vai, o CRAS. As pessoas do entorno são pessoas amigas e muitas das vezes ela chega nesses residenciais que não tem uma estrutura para absorver as necessidades dela. Então, são vários fatores. Não tem um fator exclusivo. São vários fatores. Violência, falta de assistência. São vários fatores que vão fazer isso. Mas eu queria pontuar também algumas situações que é importante. O Evandro tem sentido muito isso. O Evandro já teve a oportunidade de 2 vezes dizer assim: eu nunca imaginei que existia isso dentro de Fortaleza. Nunca. Eu nunca imaginei. E uma outra vez ele disse: olha, isso está me transformando tanto como ser humano que eu tenho agradecido a Deus todo dia quando eu retorno para minha casa. Quem na sua casa não se incomodou com uma goteira que está caindo em cima de um móvel? Você sabe que é uma pessoa passar a noite toda tendo que ir atrás de tijolo para botar os móveis em cima porque a água está dessa altura. E no outro dia, mesmo sem se alimentar, ela tem que ir para a sua empresa trabalhar. Ela tem que estar, se ela for vendedora, com um sorriso bem aqui, ninguém sabe o que foi que ela passou a noite todinha fazendo. E a gente fica reclamando, às vezes, porque tem uma goteira dentro da casa da gente. Se a gente não criar o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de quando, às vezes, você tem uma noite mal dormida por algum motivo, e você pode se dar o direito de dizer: não, hoje eu não vou trabalhar, não. Estou cansado, eu passei a noite todinha acordado. Isso é uma realidade. Mas essas realidade pessoas... nua e crua. Um outro momento eu estava com o Evandro... Bem crua. Bem crua. Mas é verdade. Lá na comunidade do Monte Rei, no Quintino Cunha. Você vai nos lugarzinhos bons. Rapaz, eu... Mas Jericoacoara, você já andou esses lugarzinhos? Rapaz, ainda não, viu? Se alguém... Canoa quebrada, foi já? A gente, dentro dessa comunidade do Monte Rei, a gente andando e é próximo ao Maranguapinho, e estava passando um rio que deságua no Maranguapinho, só que ele estava baixo. E é sujo ali. Agora não que botaram umas calhas lá de isso. plástico para reciclar, achei legal aquilo ali. Aí, estava subindo um alicerce, aí o Evandro disse: André, isso aí é o que eu estou pensando. Ele disse: é isso mesmo, prefeito, é uma casa. André, como é que o cara está construindo uma casa? Eu disse: meu irmão, o cara não confia mais no poder público. Ele diz: eu tenho que me virar. É melhor eu passar 6 meses aqui. É porque o poder público deixou ele na mão também. Eu tenho 6 meses, que eu vou estar 6 meses. Mas isso é geral, não é governo geral, A, B, C, É não. geral. É Brasil. É Brasil. É mundo. É a falta de compromisso. Não, é Brasil, mas Isso ainda Brasil. é piorado com um caso que aconteceu essa semana de um bendito vereador que se dizia comprometido, Marcelo, com a comunidade, foi inaugurar a lâmpada de um poste. Uma gambiarra, ele foi inaugurar uma gambiarra ali. Eu achei o Evandro tão corajoso. Você devia me chamar para ir lá fazer E essa na cobertura. reunião de secretário, nós tivemos sexta-feira uma reunião de secretário e eu abri a minha fala dizendo assim: prefeito, eu queria primeiro aqui enaltecer a sua coragem de ter criado uma secretaria dessa, porque ela só vai lhe trazer problemas. Eu achei formidável isso. Ela só Não vai, não. Não, vai pelo trazer- contrário. Sabe por que é pelo Depende contrário? do gestor, A né? longo Não, prazo, não, você vai não, ver ele ter um não, retorno. pelo contrário. Sabe por que eu acho porque é o seguinte, eu sempre olho na frente. Eu sou empreendedor nato, enfim. A longo prazo, por isso você Eu dá. sempre olho na frente. É verdade. Certo ou não? A coisa não vai acontecer agora. Perfeito. Certo? É o termômetro, né? Que é o na frente. GPS, né? Perfeito. Então, quando ele faz essa ligação entre pessoas, né? Entre comunidades e gestão pública, é fantástico, pô. Ele vai transformar verdadeiramente. Transformar a verdade. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, se eu achasse balela, eu já ia te falar, André, pô, você tá entendendo? E não é isso que precisa fazer. Nós precisamos se preocupar com o que está ocorrendo É isso. nas Não podemos fechar os olhos. comunidades. Não podemos. Nós temos que cuidar das crianças para o nosso futuro. Não é, quando eu falo nosso, não é futuro meu, não. Nós já estamos. Eu estou mais para o futuro do que para meus filhos. Os meus filhos. Essa geração, essa última geração que veio é podre. É podre. E eu costumo dizer, André, que na década de 40 os homens andavam com cartola, paletó no barro. As mulheres andavam com vestido de seda. Cinema, você só entrava Né? no paletó e gravava. Todo mundo era educado, andava de cartola. Porra, meu irmão, hoje as mulheres andam de bunda de fora, teta pra fora.
os caras fumando maconha, achando que é dono do mundo, no meio da rua. Pô, eu não sou contra o cara fumar um baseado, não. Quer fumar, fuma. Mas a gente precisa É entender... bom senso. Ora, Mas a gente precisa entender Fuma dentro de casa. quem está criando essa geração. Pior. Somos nós. Essa geração que está Porque vindo aí por somos omissão, nós. por omissão de Olha, quem... a gente sempre ouviu dizer assim, qual país nós estamos deixando para os nossos filhos? Eu acho que a gente tinha que refazer essa pergunta. Exatamente. Quais filhos nós estamos deixando para o país? Eu escuto muito pais reclamando que o filho se tornou violento, que de repente começou até a agredi-los. E quando eu vejo um pai brincando com a criança e a criança chega lá e dá um tapa no pai ou briga com o pai, e o pai dá uma risada, Acha bonito. aí é o que isso. você diz. É isso. Na verdade, essa criança foi preparada por ele para agredir a ele. Perfeito. Ela não cresceu monstro. Ela não nasceu monstro. Ela foi ensinada preparo, né? a ser monstro. Perfeito. Fala, Mazé. Perfeitamente. André, eu quero parabenizar a gestão do Leitão, né? Não vamos falar no que passou. Passou. Sarto, o Roberto, isso aí já passou. É uma missão muito difícil. Eu espero que você, como militar, consiga êxito. Porque o que se via, pelo menos daqui para frente, pelo que você está dizendo, nós vamos mudar essa visão. A mentalidade das comunidades. Mas o que se via, ou ainda existe, muitos líderes comunitários que estão pleiteando abrir o pedaço da rua e chegou até aqui. O calçamento chegou até aqui. Daqui para frente, porque não vai, porque ninguém sabe. O carro, a máquina esteve lá, as pedras, os paralelepípedos lá, mas não deram continuidade ao serviço. E isso os líderes comunitários reclamam demais. Reclamam da falta de atendimento nos postos de saúde. Você chega lá, se tem um médico, o médico está dormindo, não atende. Por quê? Aí é onde o pobre diz, se eu tivesse dinheiro, eu não estaria aqui. Então, eu visto a camisa do menos favorecido. E se o Evandro, hoje, está com essa visão, parabéns. E ele lhe colocou, criou essa secretaria, são meus votos, que você seja bem-sucedido. Lamento que a sua missão é árdua, mas é como o menino disse, tem que haver você trazer a comunidade. É como o Marcelo já disse, não adianta você dar o Bolsa Família. Eu acho ridículo. Você tem que botar aquela pessoa para produzir. Cada caso é um caso. Como a Bolsa Família, para quem tem um filho, um paraplégico, um autista, tudo bem. Você não pode sair porque você vai cuidar do seu filho. Mas existe muita gente que está se locupletando de uma situação de ter um Bolsa Família, então eu não vou. Entendeu? Então, é difícil. Negócio de política, politicagem. Aí, misturar as duas coisas, muita gente não sabe. O povão, o cara lá da periferia, não sabe diferenciar. Entendeu? Ele sabe partido político. Mas PT, o PL. Mas o mundo deveria seguir o exemplo. O mundo deveria seguir o exemplo da China. Que a China é uma organização socialista, abre aspas, capitalista, fecha aspas. Por que as coisas na China funcionam? Porque eles olham o lado social com muita paixão por esse lado, que é o que precisa ter, amor pelo próximo. O lado social é isso. E ele não larga o capitalismo, porque ele sabe que a sociedade só vai evoluir se tiver grana. Só vai conseguir avançar o social se tiver grana. Vai fazer o social se tiver grana. Ponto. Então, é a melhor gestão. Melhor conceito, né? Melhor conceito mundial, na minha opinião. Não adianta você... porque são tentáculos que você tem que
Essa secretaria que foi criada pelo Evandro, com essa visão, eu não sei quem foi que deu a ideia para ele, né? Aliás, precisa trazer o Evandro aqui, né? Vamos Para a gente fazer um debate aqui, né? Um bate-papo aqui. O André... Você vai ficar... Peraí, Mazé. Você vai ficar responsável por isso. Tá bom. Agora, é muito importante essa secretaria, Mazé, da forma que foi feito, que é um grande, ao meu ver, é um grande passo para a evolução social e também administrativa, de quem administra. Né? Olha, Trato fidedigno das realidades, das realidades. inúmeras realidades. olha, que o Evandro, viu? Ele é prefeito de Fortaleza. Agora, que ele sirva criando essa secretaria, Já esse existe, seu Madre, já trabalho, que ele sirva de exemplo para outros municípios. Entendeu? Porque eu vou lhe dizer uma coisa que foi feita no meu município. Foi feita não vamos chamar, mas uma praça, vamos chamar isso. E eu tinha pena da grama que foi plantada e não veio ninguém para aguar. Eu tirava da minha casa, ligava e aguava. E chegou chegou uma pessoa e disse assim, por que você está fazendo isso? Então, você passa a ser dono, né? Você não manda aqui não, você não é dono. Quer dizer, existe também esse preconceito, então. Verdade. Olha, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que acredita demais em Deus. Eu também. Eu acredito que nem um fio de cabelo das nossas cabeças cai assim um consentimento de Deus. Existe O meu, então, ele queria cair isso todo, viu? Existe uma lei que rege o universo. Ela já é comprovada cientificamente, a lei de ação e reação. A cada ação que você pratica gera uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Então a gente precisa, juntos, discutir com muita clareza e com muita serenidade os problemas que a cidade tem, que são inúmeros. Você comentou a questão do Bolsa Família. Essas situações, elas são muito complexas. Deixa eu te contar uma situação que eu tenho passado a observar. Se vocês observarem, vocês vão passar nos sinais agora de trânsito, tem várias crianças bem novinhas com os pais pedindo esmola. Isso é errado. Né? Aí... Sempre existiu. Tá, mas hoje está mais. Parece que tá pior, viu, Hoje está pior. Hoje está pior. Virou um negócio. Mas eu quero fazer uma seguinte reflexão. Vocês já devem ter passado também e visto um garotão de 25 anos, forte, cara saudável, pedindo esmola. Pedindo esmola. Já viram? Já. E qual é a primeira impressão que a gente tem? Que é para droga. Capa sem vergonha desse, macho novo. O dentro tá capinando uma né? A gente normalmente pensa assim. Aí vamos voltar um pouquinho para trás. Aquela criança de 2 anos começou com o pai, desde os 2 anos de idade, a só pedir esmola no sinal. Ela nunca aprendeu outra forma. A escola técnica dela foi o sinal. Nem um ofício. E aí ele cresce com a seguinte mentalidade: eu não estou aqui justificando, não. Mas o assistencialismo faz isso continuar. Peraí, calma, vamos lá. A gente precisa ter responsabilidade. Eu não estou nem pontuando a questão do Bolsa Família, não. O que eu estou tentando dizer é que eu, particularmente, já disse a mim mesmo que eu só vou julgar o meu próximo quando eu for para o lugar dele e eu saber se eu faço igual, pior ou melhor do que ele. Se eu não me colocar no lugar dele e passar pela situação, eu não vou julgar. Eu vou. Não, particularmente eu. Isso é uma cultura minha. O que eu tento, se eu não compreender a essência, a raiz daquele problema, pode ser que eu use a medicação equivocada. E no lugar de eu curar, eu talvez vá prejudicar. Correto. Vicia. Esse cara que tá no... André, vicia. desculpa, meu irmão. Esse cara saudável, que tá no semáforo, pedindo esmola... Bombadão. É um vagabundo. Com V maiúsculo. Eu quero que o lugar dele vai aos quintos dos infernos, André. É isso que eu quero. Eu só digo que eu acho que a gente precisa... O problema também é o seguinte, a sociedade, ela é formada por gente trabalhadora, por trouxa, por vagabundo, Verdade. por gente... Tudo envolve uma sociedade. Então, nós temos que ter critérios de análise individuais. Claro que tem que ter. Eu vou fazer o que no lugar desse cara pedindo esmola na rua? Vou nada. Isso é um vagabundo, André. Eu venho... André, infelizmente, nós temos...
Bate-papo bom, desse passa bom. ligeiro demais, né? André, Vai voltar na próxima semana. André, à disposição. André, é o seguinte, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, meu irmão. Eu Adorei. noto, eu tenho 30 Adorei. anos de jornalismo de TV, tá? Fui líder de audiência muitos anos, São Paulo. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você falar a verdade. Obrigado, meu irmão. As suas palavras, da forma que você expressa, para um jornalista experiente como eu, demonstra ser verdadeiras, legítimas. Isso é muito importante. Quero levar essa mensagem para você. Obrigado, meu irmão. Entendeu? Isso é muito importante e eu acho que você está no cargo certo. Isso é muito importante. Lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui de terça e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole.